Resolução número 88/2012. Capítulo 1 das disposições iniciais. Artigo 1º. Fica instituído o Código de Ética dos Servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, com as seguintes finalidades. Inciso 1º. Estabelecer os princípios e normas de conduta ética aplicáveis aos servidores do Tribunal, sem prejuízo da observância dos demais deveres e proibições legais e regulamentares. Inciso 2º. Contribuir para transformar a visão, a missão e os valores institucionais tribunal em atitudes, comportamentos, regras de atuação e práticas organizacionais, orientados segundo elevado padrão de conduta ético-profissional, para realizar melhor a jurisdição trabalhista, e inciso 3º. Assegurar ao servidor a preservação de sua imagem e de sua reputação, quando sua conduta estiver de acordo com as normas éticas estabelecidas neste Código. Inciso 4º. Reduzir a subjetividade das interpretações sobre os princípios e normas éticos adotados no Tribunal, contribuindo para o aperfeiçoamento dos padrões éticos institucionais. Inciso incluído pela Resolução 19/2022. Artigo 2º. As disposições deste Código de Ética aplicam-se a todos os agentes públicos vinculados diretamente ao TRT da 8ª Região, entendidos como todos os magistrados, servidores, estagiários, voluntários, funcionários cedidos por outros órgãos e trabalhadores de empresas contratadas para exercer atividades terceirizadas no TRT da 8ª Região e na Justiça de Primeiro Grau, desempenhando ou não suas funções nos espaços físicos do Tribunal. Redação dada pela Resolução 19/2022. Artigo 3º. Equiparam-se a servidores do TRT da 8ª Região, para os efeitos de aplicação deste Código, no que lhes couber, todos aqueles que, por força de lei ou qualquer outro ato jurídico, mesmo pertencendo a outra instituição, prestem serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, vinculados direta ou indiretamente a este Tribunal. Capítulo 3. Dos princípios e normas de conduta ética. Seção 1. Dos princípios e valores fundamentais. Inciso 1º. A legalidade, a impessoalidade e a moralidade. Inciso 2º. O respeito e o decoro. Inciso 3º. A preservação do patrimônio público. Inciso 4º. A eficácia e a equidade dos serviços públicos. Inciso 5º. A competência e o desenvolvimento profissional. Inciso 6º. A ética, agir com honestidade e integridade em todas as suas ações e relações. Inciso 7º. A gestão democrática, desenvolver suas ações gerenciais de forma participativa, baseada em dados e fatos e voltada para a satisfação dos jurisdicionados. Inciso 8º. A responsabilidade socioambiental e sustentabilidade. Atuar para a garantia da cidadania e para a gestão ambiental, por meio de ações de responsabilidade social e de práticas ecoeficientes, redação dada pela Resolução 19/2022. Inciso 9º. A inovação, buscar soluções inovadoras para a melhoria da prestação jurisdicional, destacando-se pela criatividade e modernidade. Inciso 10º. A transparência, praticar ações com visibilidade plena no cumprimento das atribuições, e inciso 11º. Dignidade humana, pautar suas ações com estrita observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, entendido como valor supremo que atrai todas as demais garantias constitucionais. Inciso 12º. Integridade, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 13º. Segurança da informação, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 14º. Proteção dos dados pessoais, inciso incluído pela Resolução 19/2022, parágrafo único. Os atos, comportamentos e atitudes dos servidores incluirão sempre uma avaliação de natureza ética, de modo a harmonizar as práticas pessoais com os valores institucionais. Artigo 5º. É direito de todo servidor do TRT da 8ª Região. Inciso 1º. Trabalhar em ambiente organizado, limpo e adequado, que
Preserve sua integridade física, moral, mental e psicológica. Inciso 2º. Participar das atividades de capacitação e treinamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional. Inciso 3º. Estabelecer interlocução livre com colegas e superiores, podendo expor ideias, pensamentos e opiniões, respeitando os posicionamentos divergentes. Inciso 4º. Ser tratado com equidade no ambiente de trabalho, nos sistemas de avaliação e reconhecimento de desempenho individual, remuneração, promoção e transferência, bem como ter acesso às informações a eles inerentes, e inciso 5º. Ter respeitado o sigilo das informações de ordem pessoal, que somente a ele digam respeito, inclusive médicas, ficando restritas somente ao próprio servidor e ao pessoal responsável pela guarda, manutenção e tratamento dessas informações. Seção 3. Dos deveres. Artigo 6º. São deveres do servidor do TRT da 8ª Região. Inciso 1º. Conhecer a visão, a missão e os valores institucionais, interagindo com a política de gestão estratégica do Tribunal, tendo por fim atender ao interesse público. Inciso 2º. Resguardar, em sua conduta pessoal, a integridade, a honra e a dignidade de sua função pública, agindo em harmonia com os deveres éticos assumidos neste Código e os valores institucionais. Inciso 3º. Ser assíduo, pontual e comprometido com a instituição, com o setor onde trabalha e com a eficiência dos serviços, zelando pela imagem e boa reputação do Tribunal. Redação dada pela Resolução 19/2022. Inciso 4º. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício do cargo ou função e com crachá de identificação funcional, zelando pela imagem institucional. Inciso 5º. Tratar o público interno e externo com urbanidade, cortesia, respeito, educação, atenção e consideração, respeitando as condições e limitações pessoais, evitando ainda todo tipo de comportamento que possa refletir preconceito ou distinção de raça, cor, nacionalidade, sexo, orientação sexual, idade, religião, cunho político, posição social, ou qualquer outra forma de discriminação. Redação dada pela Resolução 19/2022. Inciso 6º. Disseminar no ambiente de trabalho informações, conhecimentos obtidos em razão de treinamentos ou de exercício profissional. Inciso 7º. Desenvolver o espírito de solidariedade, buscando a convivência pacífica, harmoniosa e respeitosa nas relações e no trato com as pessoas no ambiente de trabalho. Redação dada pela Resolução 19/2022. Inciso 8º. Cumprir as normas relativas à política de segurança da informação definida pelo Tribunal, mormente as disposições contidas no Código de Ética Digital, Resolução N°136/2002, zelando pela proteção das senhas de acesso e pela utilização adequada dos recursos tecnológicos. Inciso 9º. Colaborar com os projetos e ações de combate ao desperdício e de redução de impactos ambientais, informando imediatamente quaisquer acidentes ou incidentes relacionados ao meio ambiente à administração competente. Inciso 10º. Zelar pela economia, guarda e conservação dos recursos materiais e tecnológicos, utilizando-os unicamente para os trabalhos de interesse do Tribunal. Inciso 11º. Respeitar a hierarquia sem omitir-se de representar contra qualquer ato, omissão ou ordem ilegal ou antiética praticados por seus superiores. Inciso 12º. Comunicar imediatamente a seus superiores todo ato ou fato contrário ao interesse público. Inciso 13º. Comunicar imediatamente a segurança institucional a presença de pessoas que se portem de modo inconveniente nas dependências do Tribunal. Inciso 14º. Prestar, no ato da posse, compromisso de cumprimento das normas deste Código, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 15º. Justificar as ausências e os atrasos ao superior imediato, comunicando essas ocorrências com antecedência,
sempre que possível, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 16º, não burlar registro de frequência própria ou de outra pessoa, por qualquer meio, e não registrar ponto para outra pessoa, sob qualquer justificativa, inciso incluído pela Resolução 019/2022. Inciso 17º, atualizar seus dados cadastrais, sempre solicitado ou quando houver alteração, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 18º, comunicar possível conflito de interesses à autoridade competente, devendo consultar a Comissão de Ética em caso de dúvida sobre o tema, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 19º, observar e respeitar as normas de segurança das edificações, colaborando para a prevenção de acidentes, inciso incluído pela Resolução 019/2022. Inciso 20º, em caso de desligamento das atividades do TRT-8, devolver qualquer patrimônio cuja posse detiver e não apagar registros de trabalho, dados e informações pertinentes ao setor onde tenha trabalhado, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 21º, combater a corrupção funcional, resistindo a pressões de superiores hierárquicos, de contratados, de jurisdicionados, de licitantes e outros que busquem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações ou omissões imorais, ilegais ou antiéticas, e denunciá-las, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 22º, manter o sigilo de informações confidenciais a que tiver acesso em razão do exercício profissional, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 23º, utilizar o e-mail institucional apenas para assuntos profissionais e com fotos com os trajes compatíveis aos cargos ocupados, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 24º, observar, no exercício das suas atribuições, as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13709/2018 LGPD, e demais atos regulamentares sobre o tema afetos ao TRT-8, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 25º, realizar reuniões com terceiros, advogados, fornecedores, licitantes, sempre com a participação de 2 ou mais pessoas e fazer o registro da reunião em ata a ser assinada por todos os participantes ou por outro meio hábil, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Seção 4. Das vedações. Artigo 7º. Ao servidor do TRT da 8ª Região é condenável a prática de qualquer ato que atente contra a honra e a dignidade de sua função pública, os deveres assumidos neste Código e os princípios e valores institucionais, sendo-lhe vedado, ainda. Inciso 1º. Usar cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, influências e informações privilegiadas obtidas no âmbito do tribunal, para favorecimento próprio ou de outrem. Inciso 2º. Praticar ou compactuar com ato contrário à ética e ao interesse público, por ação ou omissão, direta ou indiretamente, mesmo que tal ato observe as formalidades legais e não cometa violação expressa à lei. Inciso 3º. Prejudicar deliberadamente a reputação de servidores ou de cidadãos. Inciso 4º. Discriminar colegas de trabalho, superiores, subordinados, demais pessoas com quem se relacionar em função do trabalho, em razão de preconceito ou distinção de raça, sexo, orientação sexual, nacionalidade, cor, idade, religião, tendência política, posição social ou quaisquer outras formas de discriminação. Inciso 5º. Ser conivente com erro ou infração a este Código de Ética. Inciso 6º. Usar de artifícios para procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito por qualquer pessoa. Inciso 7º. Exercer a advocacia, de forma direta ou mediante a prestação de auxílio
Inciso 8º. Apresentar-se embriagado ou sob efeito de quaisquer drogas ilegais no ambiente de trabalho. Inciso 9º. Ausentar-se injustificadamente de seu local de trabalho. Inciso 10º. Cometer ou permitir assédio sexual ou moral. Assédio moral, assim entendido como a conduta de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho de outro agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer sua saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional. Redação dada pela Resolução 19/2022. Inciso 11º. Divulgar ou facilitar a divulgação, por qualquer meio, de informações incorretas, inverídicas e ou de caráter sigiloso. Inciso 12º. Perseguir ou permitir perseguições a jurisdicionados administrativos ou a servidores do tribunal por motivos de ordem pessoal. Inciso 13º. Manter sob subordinação hierárquica cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive. Inciso 14º. Revogado pela Resolução 89/2017. Inciso 15º. Solicitar, sugerir, provocar ou receber, para si ou para outrem, mesmo em ocasiões de festividade, qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, comissão, doação, presentes ou vantagens de qualquer natureza, de pessoa física ou jurídica interessada na atividade do servidor. Inciso 16º. Realizar atos políticos nas dependências do TRT8 e utilizar recursos humanos, físicos ou financeiros do TRT8 para execução de atividades políticas, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 17º. Realizar qualquer tipo de propaganda político-partidária nas dependências do Tribunal, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 18º. Associar o nome ou a imagem do TRT8 a campanhas ou propagandas político-partidárias, nem utilizar o logotipo institucional e de projetos, programas e campanhas institucionais para finalidade dessa natureza, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 19º. Coagir ou aliciar subordinados a filiar-se à associação profissional ou sindical ou a partido político, nem a participar de campanhas ou eventos de natureza político-partidária, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 20º. Utilizar, indevidamente, o logotipo do TRT8 ou de campanhas, projetos ou programas institucionais, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 21º. Comentar ou compartilhar nas redes sociais quaisquer assuntos de caráter restrito ou sigiloso que envolvam suas atividades no TRT8, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 22º. Se manifestar em nome do Tribunal nas redes sociais, salvo em situações autorizadas pela instituição, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 23º. Utilizar pessoal ou materiais do TRT8 em atividades ou trabalhos particulares, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 24º. Retirar das dependências do TRT8, sem a devida autorização, quaisquer materiais, bens móveis ou equipamentos, nem utilizar quaisquer textos, dados, informações operacionais ou programas de informática cuja propriedade intelectual seja do TRT8, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 25º. Compartilhar suas senhas e formas de acesso aos sistemas eletrônicos disponibilizados para o desempenho de suas atividades. Inciso incluído pela Resolução 19/2022. Parágrafo 1º. Não se consideram presentes para os fins do inciso 15 deste artigo os brindes que, inciso 1º, não tenham valor comercial, e, inciso 2º, distribuídos por entidades de qualquer natureza a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas, e que não ultrapassem o valor
estipulado em ato a ser editado pela presidência deste tribunal. Inciso 3º, são desprovidos de valor comercial, tais como agendas, canetas e copos, distribuídos habitualmente com a observância das normas internas, como propaganda ou em razão de datas comemorativas, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Parágrafo 2º. Os presentes que, por alguma razão, não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o servidor serão doados a entidades de caráter assistencial ou filantrópico, reconhecida como de utilidade pública e desde que, tratando-se de bem não perecível, aquela se comprometa a aplicar o bem e produto em suas atividades finalísticas, devendo o fato constar da página de transparência do TRT-8, para fins de publicidade e eventual controle. Redação dada pela Resolução 19/2022. Seção 5. Das regras específicas para os servidores exercentes dos cargos em comissão, CJ, de direção ou chefia. Artigo 8º. Os servidores nomeados ou designados para o exercício dos cargos em comissão, CJ, de direção ou chefia, tendo em vista a natureza das atribuições, obedecerão a regras específicas, além das demais normas constantes deste Código. Artigo 9º. As alterações relevantes no valor ou na natureza do patrimônio dos servidores mencionados no artigo anterior deverão ser imediatamente comunicadas à Comissão de Ética do TRT da 8ª Região, especialmente quando se tratar de atos de gestão patrimonial que envolvam: inciso 1º, transferência de bens a cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou parente na linha colateral. Inciso 2º, aquisição, direta ou indireta, do controle de empresa, ou inciso 3º, alteração substancial no valor, por decisão ou política governamental, ou na natureza do patrimônio. Parágrafo 1º. Em caso de dúvida, a comissão poderá solicitar informações adicionais e esclarecimentos à autoridade sobre as alterações patrimoniais comunicadas ou conhecidas por outro meio. Parágrafo 2º. A autoridade poderá consultar previamente a Comissão de Ética a respeito de ato específico de gestão de bens que pretenda realizar. Parágrafo 3º. A fim de preservar o caráter sigiloso das informações pertinentes à situação patrimonial da autoridade, as comunicações, consultas, após conferidas e respondidas, serão acondicionadas em envelope lacrado, que somente poderá ser aberto por determinação da comissão. Sendo o processo eletrônico, o documento deve ser classificado como sigiloso no processo administrativo PROAD. Redação dada pela Resolução 19/2022. Artigo 10º. A autoridade que mantiver participação superior a 5% do capital de sociedade de economia mista, de instituição financeira ou de empresa que negocie com o poder público deve comunicar o fato à Comissão de Ética deste Tribunal. Artigo 11º. A autoridade não poderá receber: inciso 1º, salário ou qualquer outra remuneração de fonte privada que esteja em desacordo com a lei, e inciso 2º, transporte, hospedagem ou favores de particulares, de forma a permitir situação que possa gerar dúvida sobre a sua probidade ou honorabilidade. Parágrafo único. É permitida a participação em seminários, congressos e eventos semelhantes, desde que tornada pública eventual remuneração, bem como o pagamento das despesas de viagem pelo promotor do evento, o qual não poderá ter interesse em decisão a ser tomada pela autoridade. Artigo 12º. É permitido à autoridade o exercício não remunerado de encargo de mandatário, desde que não implique a prática de atos de comércio ou outros incompatíveis com o exercício do cargo ou função, nos termos da lei. Artigo 13º. No relacionamento com outros órgãos e funcionários da administração, a autoridade deverá esclarecer a existência de eventual conflito de interesses, bem como comunicar circunstância ou fato impeditivo de sua participação em decisão coletiva ou em órgão colegiado. Artigo 14º. As divergências entre autoridades públicas serão resolvidas internamente, mediante coordenação administrativa. Artigo 15º. É vedado à autoridade
Inciso 1º. Abster-se de cientificar o servidor, sob sua chefia, previamente, sobre a exoneração ou dispensa de cargo ou função comissionada. Inciso 2º. Decidir contrariamente às provas constantes dos autos de sindicância ou de processo administrativo disciplinar e inciso 3º. Opinar publicamente a respeito. Alínea A. Da honorabilidade e do desempenho funcional de outra autoridade pública federal, e alínea B. Do mérito de questão que lhe for submetida, para decisão individual ou em órgão colegiado, salvo aquelas de conhecimento geral. Artigo 16º. As propostas de trabalho ou de negócio futuro no setor privado, bem como negociação que envolva conflito de interesses deverão ser imediatamente informadas pela autoridade à Comissão de Ética do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, independentemente de aceitação ou rejeição. Artigo 17º. Na ausência de lei sobre prazo diverso, será de 4 meses, contados da exoneração, o período de interdição para atividade incompatível com o cargo em comissão de nível CJ3 ou CJ4 anteriormente exercido, obrigando-se a autoridade a observar, neste prazo, as seguintes regras. Inciso 1º. Não aceitar cargo de administrador, consultor ou conselheiro, ou estabelecer vínculo profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores à exoneração, e inciso 2º. Não intervir, em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, junto a órgão ou entidade da administração pública federal com que tenha tido relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores à exoneração. Capítulo 4. Comissão de Ética, Seção I. Artigo 18º. A Comissão de Ética será composta por 3 membros, respectivos suplentes, designados pelo presidente do tribunal dentre os servidores efetivos das carreiras do Poder Judiciário que não sofreram, nos últimos 5 anos, punição penal ou administrativa, com a finalidade de implementar e gerir esse Código, NR, alterada pela Resolução No. 89/2017. Parágrafo único. O mandato dos membros da comissão será de 2 anos, permitida a recondução. Artigo 19º. Quando o assunto a ser apreciado envolver cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou, na colateral, até o 3º grau, inclusive, de integrante titular da Comissão de Ética, este ficará impedido de participar do processo, assumindo automaticamente o respectivo suplente. Artigo 20º. Ficará suspenso da comissão, até o trânsito em julgado. O membro que vier a ser indiciado criminalmente, responder a processo administrativo disciplinar ou sindicância. Artigo 21º. No caso de comprometimento ético de componente da comissão, o presidente do tribunal designará a comissão de ética especial. Artigo 22º. Os integrantes da comissão desempenharão suas atribuições concomitantemente com as de seus respectivos cargos. Parágrafo único. Os membros da comissão devem atuar com prioridade no exercício das atividades de membro da Comissão de Ética sobre as atividades desempenhadas no cargo ocupado. Parágrafo incluído pela Resolução 19/2022. Artigo 23º. Não haverá remuneração pelos trabalhos desenvolvidos na Comissão de Ética, os quais serão considerados prestação de relevante serviço público e constarão na ficha funcional do servidor. Parágrafo único. Eventuais conflitos de interesse que possam surgir em função do exercício das atividades profissionais de componente da comissão deverão ser informados aos demais membros. Seção 2. Das competências da comissão. Artigo 24º. Compete à Comissão de Ética do TRT da 8ª Região. Inciso 1º. Dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação deste Código e propor à Presidência solução aos casos omissos. Inciso 2º. Receber denúncias ou representações formuladas contra servidor ou unidade do Tribunal, nas quais se apresente ato contrário à ética e,
sempre que constatar a possível ocorrência de ilícitos penais, de improbidade administrativa ou de infração disciplinar, encaminhará o documento às autoridades competentes para apuração. Inciso 3º. Submeter ao presidente do tribunal sugestões de aprimoramento do Código de Ética e de normas complementares. Inciso 4º. Apresentar o relatório anual das atividades da comissão, e inciso 5º. Atuar como instância consultiva aos colaboradores, detalhando, sempre que possível, os assuntos objeto de consultas, as formas de apresentação, os prazos para respostas e as normas gerais do procedimento de consulta, e, inciso incluído pela Resolução 19/2022. Inciso 6º. Responder sobre consulta a respeito de conflito de interesse de funcionários e da alta direção. Inciso incluído pela Resolução 19/2022. Artigo 25º. Os casos omissos serão decididos pela Presidência do TRT da 8ª Região. Artigo 26º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.